Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos trabalhar com a regra do quociente no contexto das derivadas parciais. Mas antes, vamos relembrar a regra do quociente para funções com apenas uma variável. Nós tínhamos que y era igual a f de x dividido por g de x. E para calcularmos a derivada ordinária, uma vez que essa função tinha apenas uma variável, então nós calculávamos a derivada y', então aqui eu posso usar o linha porque eu estou no contexto de apenas uma variável, a única variável que eu tenho é x, eu estou fazendo uma revisão. Então, eu poderia calcular a derivada de fx dividido por g de x. E, para calcular a derivada, eu calcularia a derivada da primeira função, que é o f de x, vezes a segunda, que estava no denominador, menos f de x vezes a derivada de g de x. E o g de x, a função, era elevada ao quadrado. Para o contexto de duas ou mais variáveis, nós usamos essa regra de forma similar. Mas o que temos que fazer para duas ou mais variáveis é, quando formos calcular f de x, a derivada da função em relação a x, nós devemos tratar o y como uma constante. E quando formos calcular f de y, aí tratamos o x como uma constante. Mas a regra é basicamente essa mesma regra que nós vimos aqui. Então, para calcularmos f de x, a derivada da função em relação a x, você deve derivar a função do numerador em relação a x vezes a segunda função, tal como ela está escrita aqui, você irá repetir aqui, menos esta função, tal como ela está aqui, você vai repetir, vezes a derivada de g em relação a x. E a função do denominador g ao quadrado. Então, perceba que nós repetimos, usamos basicamente essa mesma regra. Então, a diferença é que aqui nós teremos duas derivadas, uma em relação a x e uma em relação a y. E para y, então, nós derivamos a primeira função em relação a y, multiplicamos pela segunda, a que está no denominador, tal como ela está, simplesmente repetimos, menos a derivada da função g, que está no denominador, vezes a função f, tal qual ela está escrita no numerador. E a função g, no denominador, elevado ao quadrado. Vamos praticar então com a função f de x de y, que aqui nós temos uma função no numerador, nós podemos chamá-la de hxy, e nós temos uma no denominador, vamos chamar de xy. Daqui então podemos calcular f de x, que nesse caso então será h de x vezes g, tal qual está ali, menos a derivada de g em relação a x vezes a função h, como está apresentado. Isso tudo dividido pela função g ao quadrado. Vamos lá. Então, f em relação a x será, eu vou derivar a primeira, então vou derivar x vezes y em relação a x. Então, nós vamos ter y vai ser considerado como uma constante. Eu tenho uma constante multiplicativa. Então, eu repito a minha constante multiplicativa. E derivo x em relação a x, que dará 1.
Você não precisa repetir o termo 1, já que qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Eu estou apenas apresentando para ficar claro nesse primeiro momento. E repito a segunda função. Perceba que mesmo estando derivando em relação a x, e aqui tem um y ao quadrado, a regra manda repetir a função. Então, eu vou repeti-la exatamente, incluindo o y ao quadrado, menos, agora sim eu vou derivar o que está no denominador em relação a x. Y aqui vai ser tratado como uma constante aditiva. Então, a derivada de y ao quadrado em relação a x será igual a zero, porque aqui ele é uma constante aditiva. Vou derivar agora x ao quadrado. Derivada de x ao quadrado é 2, desce o expoente, e subtrai 1 do expoente 2, fica 2x. E isso vezes o que está no numerador, como está aqui na regra. Então, vezes xy, isso tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, isso tudo, como manda a regra, elevado ao quadrado. Então, eu tenho y, x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, xy, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. Distribuindo, então, y vezes x ao quadrado, y vezes y ao quadrado e 2x. Ficarei com y, x ao quadrado, mais y ao cubo, menos 2x ao quadrado, y dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado. Esse termo é o mesmo termo, então eu posso subtrair. Ficarei então com y ao cubo menos x ao quadrado, y ao quadrado. Podemos colocar o termo y ao quadrado que está presente no primeiro e no segundo termo em evidência. Fica então y ao quadrado vezes y menos x, isso tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Agora temos que fazer f de y. Dê um pause no vídeo e tente calcular você a derivada da função em relação a y. Então, vamos lá. Agora, então, eu devo derivar a função, o numerador, em relação a y. Então, agora, no momento em que eu derivo xy em relação a y, o x deve ser mantido constante, ou seja, x vai se comportar como uma constante. E nós vamos derivar esse termo considerando x como uma constante. A derivada da constante é que uma constante multiplicando a variável, você repete a sua constante, x, e deriva a variável. Derivada de y em relação a y é igual a 1. Isso tudo vezes, olha a regra aqui é a mesma, a diferença é que agora eu estou calculando em relação a y. Então, eu terei f de y, h de y, g de y. Assim, eu vou simplesmente repetir a minha função g. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos, da minha fórmula, menos a derivada da função g em relação a y, que eu estou chamando a segunda função, a do denominador. Então, agora o meu x
vai ser tratado como uma constante, é uma constante aditiva à minha variável y ao quadrado, então derivada da constante nesse termo é zero, e vou derivar então apenas o y ao quadrado. Vou descer o expoente 2, escrever o y e subtrair do expoente 2 uma unidade. Então terei y a 1, mas nós não escrevemos, fica subentendido, fica implícito. E, como você está vendo aqui na regra, você vai repetir a função g que eu chamei de, nesse caso, x e y. Isso tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao quadrado. Vou distribuir a multiplicação. Vou ter então x ao cubo mais xy ao quadrado menos 2xy ao quadrado. Novamente, esses dois termos você pode efetuar uma operação, já que eles são iguais, exceto pela constante. Então, aqui eu tenho duas vezes xy ao quadrado e aqui eu tenho apenas uma. Repetindo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, terei x ao cubo menos xy ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 2. Perceba que você tem o termo x em comum. Nós vamos colocar em evidência o termo x. Vai ficar x ao cubo dividido por x ao quadrado, menos xy ao quadrado dividido por x, y ao quadrado. Isso tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2. Então, essa é a nossa resposta para f de y. E essa é a nossa resposta para f de x. Então, as regras que você aprendeu para funções com apenas uma variável continuam válidas. Então, nós simplesmente adaptamos essa regra. Então, de uma função com duas variáveis, você conseguirá calcular duas derivadas. Quando calcular a derivada em relação a x, você deve tratar todas as outras variáveis como constante e derivar normalmente. Assim como quando você estiver trabalhando com f de y, você deve considerar todas as outras variáveis como constantes e derivar em relação a y. É claro que todas as constantes que existirem, constantes parâmetros do tipo 10, 20, coisas do tipo, continuam sendo constantes, como você também já aprendeu a derivar. Ficamos por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Até a próxima!